Mas então, será que nós estamos vivendo mesmo mais um sinal da volta de Cristo? Gente, que ano foi esse? Aliás, que ano está sendo esse? Tem momentos que nós nos pegamos nos perguntando quando que o ano vai acabar, porque, sinceramente, o ano de 2020 não está sendo, que nem diz o ditado popular, não está sendo para os fracos. E agora, mais uma notícia aí que a nuvem de gafanhoto se aproximava ou se aproximaria do Brasil. E dentro de tudo isso, dos acontecimentos desde o início do ano até agora, eu preparei aqui uma lista de acontecimentos dos sinais da volta de Cristo. O que está precedendo e à medida que vai aumentando cada um deles, tá? Eu me chamo Wellington Jesus, te chamo a ser um patrocinador do canal, inscrevendo-se no canal, ativando o sino das notificações, curtindo, comentando e compartilhando o vídeo. Desta forma você estará impulsionando o meu vídeo e mais pessoas terão acesso a um conteúdo como este, tá bom? Me ajude e eu ficarei muito grato, tá bom? Eu preparei aqui a lista de alguns acontecimentos, aliás, diversos, dezenas de acontecimentos que vem acontecendo ao longo dos anos, tá? Eu fui para trás alguns séculos e busquei em registros para mostrar aqui para vocês acontecimentos de terremotos. Vou listar eles aqui para vocês. Vou até ler para vocês. Eu tenho uma Bíblia de estudo dos fim dos tempos, da volta de Jesus, e você vai ver, vai perceber o quanto nós já vivemos os sinais da vinda de Cristo. Presta atenção. Olha só isso aqui, o que está escrito isso daqui, ó. Presta atenção. Guerras, acontecimentos relacionados a guerras. Vamos primeiros, até nós chegar no ano 2020, presta atenção. Guerras. No século XX aconteceram duas grandes guerras mundiais. 1914 a 1918, 1939 a 1945. Por isso, esse século é conhecido como o século da violência, tá? Foram 120 milhões de combatentes, 2 trilhões de dólares gastos e 80 milhões de pessoas perderam a vida entre civis e militares, ou seja, entre soldados e pessoas comuns. Agora vamos para a fome. Lembrando que esses dados aqui desde o início dos anos 2000 para cá. Pode ter aumentado? Pode ter diminuído? Pode. Estou falando dos dados relacionados à fome, tá? Mas esses dados aqui foram registrados e são competentes. Presta atenção. Relacionados à fome. Temos 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. A cada 3,5 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. São 10 milhões de mortes por ano. E o que a Bíblia diz no livro de Mateus 24? O que a Bíblia diz? Fomes e pestes por todas as partes. Calma lá. Vamos lá, vamos continuando. Progressão de terremotos, pestes e epidemias. Presta atenção. AIDS, vaca louca, vírus ebola, câncer, dentre outras que surgiram por aí. Agora vamos lá. Progressão dos grandes terremotos. Século XVI, 4 grandes terremotos. Preste atenção, gente. Isso aqui não é brincadeira. Século XVI, 4 grandes terremotos. Século XVII, 10 grandes terremotos. Século XVIII, 16 grandes terremotos. Século XIX, 41 grandes terremotos, cerca de 30 mil pessoas perderam a vida. Século XX, lembrando nós estamos no século XXI, tá? Nós estamos chegando já. Século XXI, até o ano de 1997, foram 96 grandes terremotos e cerca de 2 milhões, 150 mil pessoas perderam as suas vidas. Olha os acontecimentos. A natureza aguarda a regeneração. O planeta sofre dores de partos como se fosse uma mulher pronta para dar à luz. Vamos lá. Vamos aqui. Tem mais. Lembra lá em Mateus 24, verso 29? Escurecimento do sol, estrelas caindo. Não que esses acontecimentos já aconteceram, mas começou a acontecer, tá?
Começou a acontecer. Olha só isso daqui. Você pode pesquisar em algum banco de dados de jornais antigos que você vai achar essas datas aqui que eu estou te falando, tá? Eu não estou falando nada aqui sem ser pesquisado, sem ser de orientação bíblica, tá bom? Isso aqui é tudo fontes de um estudo. Escurecimento do Sol. 19/5/1780 houve um escurecimento do Sol, aparentemente sem razão alguma. Lógico que nós sabemos que tem a razão. Queda de estrelas, 13/11/1833. Olha lá, 13/11/1833. Catástrofes, tsunamis, furacões e enchentes, como agora nesse ano em Minas Gerais, 55 pessoas perderam a vida, deixando mais de 30 mil pessoas desabrigadas. Já vamos falar sobre isso. Falsos cristos e falsos profetas. Gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a nossa classe evangélica hoje? Preste atenção no que está acontecendo no mundo hoje. Olha só o que está havendo. Falta de amor e criminalidade aumentando muito. Drogas, assaltos, sequestros, terrorismo, ataques, tá? Já nós vamos falar sobre o caso do comecinho do ano, quase a Segunda Guerra Mundial, quase a Terceira Guerra Mundial. Vamos lá. Aumento de corrupção, filhos desobedientes, angústias, estresse, sinais definitivos da volta de Jesus, a pregação do Evangelho. Isso aqui é fontes de um estudo. Agora vamos para as anotações do ano de 2020. Prestou atenção no que está acontecendo desde alguns séculos atrás, aproximadamente 4 séculos atrás? Nós precisamos nos ligar, meus irmãos. Nós precisamos ser atentos. E agora, será mesmo que essa nuvem de gafanhotos é um sinal da vinda de Cristo? Será que nós podemos chegar a essa conclusão? Então vamos lá. Vamos aqui, listando. No ano de 2020, logo no comecinho do ano, em janeiro, a tensão entre os Estados Unidos e Irã quase provoca a Terceira Guerra Mundial. Incêndio na Austrália e na Amazônia. Na Austrália, morrendo mais de 1 bilhão de animais e pessoas. Chuvas e enchentes em Minas Gerais deixam 55 vítimas e mais de 30 mil pessoas desabrigadas. Olha só. Vulcão em Krakatoa entra em erupção, causa incêndio se aproxima de Chernobyl, causando uma elevação muito alta dos níveis de radiação. Que, para quem não sabe, a cidade de Chernobyl foi onde teve o desastre nuclear alguns anos atrás aí, tá? E ainda hoje é inabitável por causa dos níveis de radiação. Olha só. Vespas assassinas invadem os Estados Unidos. Tá difícil. Terremotos na Rússia e no México. Quem não lembra do terremoto o ano retrasado no México e agora de novo? Entre tudo isso que nós estamos vendo, entre tudo isso, desde que começou o ano, a pandemia no Brasil, que eu vou evitar falar o nome por causa do YouTube, 9 milhões de pessoas vitimadas, infectadas no caso, e mais de 500 mil de pessoas, infelizmente, perderam as suas vidas. E agora, a chave do vídeo, que é o assunto, a nuvem de gafanhotos que se aproxima do Brasil. O que eu quis apresentando aqui todos esses sinais? Primeiro que esses fenômenos que acontecem com esses gafanhotos já vem acontecendo ao longo dos anos, tá? Acontece em diversos países, em vários lugares. Não podemos dizer que a situação em que estamos vivendo é uma situação para não nos preocupar. É sim uma situação para nós nos preocuparmos. Também não estou dizendo que essa nuvem de gafanhoto seja um principal sinal. Por quê? Porque as pessoas estão ligando ela a uma das 10 pragas do Egito, quando Moisés foi designado por Deus, passou 40 anos no deserto, depois foi designado por Deus para libertar o povo, tentando libertar o povo. O faraó não quis libertar o povo, apresentou rigidez ali para liberar o povo, então Deus mandou 10 pragas no Egito, e uma delas foi a nuvem de gafanhotos que cobriu, diz a Bíblia, que cobriu toda a face
da terra, toda a face da terra, uma das 10 pragas. Então muitas pessoas, muitos cristãos e evangélicos estão morrendo de medo, digamos assim, por causa deste sinal, podendo ser assim um sinal. Posso dizer que é um sinal? Não, não posso afirmar que é um sinal, porque isto vem acontecendo ao longo dos anos, mas também uma situação preocupante, sim. Nós estamos vivendo os tempos dos fim. Em Mateus 24, diz para nós, eu vou até buscar aqui, Mateus 24, verso 1 a seguir. Presta atenção no que diz, o que Jesus alerta aos seus discípulos. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando eles assentados ao monte das oliveiras, chegaram os seus discípulos, e em particular dizendo, diz-nos quando serão as coisas e o que haverá do sinal do fim dos tempos, o que haverá da tua vinda no fim do mundo? E Jesus respondeu e disse-lhes, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhei, não vos assusteis, ou seja, não é para se assustar, não é para se preocupar. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em todos os lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Jesus está dizendo que a nação evangélica, ela vai, assim como a igreja começou perseguida, ela vai terminar perseguida. Assim como a nação evangélica, a igreja começou, digamos assim, perseguida e sendo odiada, ela vai terminar sendo perseguida e sendo odiada. O meu alerta para todos vocês, o mundo sofre dores de partos como se fosse uma mulher para dar à luz. Jesus está muito perto de voltar. Posso dizer que é um sinal? Não posso, mas é preocupante. Vamos nos alertar. São terremotos, são fomes, são pestes, muita gente perdendo a vida e nós, muitas vezes, brincando de ser crente, brincando de ser servo de Deus. Eu espero que você tenha recebido um pouquinho de alerta, tanto de Jesus quanto do Espírito Santo de Deus, e a sua vida espiritual não é brincadeira, tá? Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comente e compartilhe o vídeo, vá lá no meu Instagram, deixe a sua dúvida, deixe a sua curiosidade bíblica, faça a sua sugestão de vídeo que eu estarei aqui trazendo para o YouTube, tá bem? Muitos vídeos aí já foram sugeridos e eu agradeço as pessoas que estão indo lá. Deus abençoe sempre a sua vida e tome cuidado com a sua vida espiritual.